Olá! Eu sou a Ana Paula, eu sou diabética tipo 1 desde 2014 e eu tô aqui hoje para falar sobre esse grande mito que ronda os diabéticos, que é o mito de que o diabético pode comer tudo, só que com moderação, que ele vai conseguir tratar bem a doença dele. Gente, isso não é uma verdade. E infelizmente a gente escuta isso às vezes até da boca de profissionais da saúde. Então eu tô resolvendo gravar esses vídeos aqui no meu canal justamente porque eu sou diabética tipo 1, eu convivo com diabéticos, tenho pessoas diabéticas na minha família e eu sei o quanto que o tratamento do diabetes é negligenciado e nem sempre estão às claras as consequências de cada escolha que a gente faz na nossa vida com essa doença, porque o diabetes é uma doença e isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender para qualquer tratamento. O diabetes é uma doença e por ser uma doença a gente vai ter algumas limitações na nossa vida. Só que isso não significa que a gente vai ser infeliz, que a gente não vai poder aproveitar a vida, porque todo mundo tem limitação. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para não cair nesse mito de que o diabético pode comer tudo é aceitar que a gente tem uma doença e que por isso a gente vai ter algumas limitações relacionadas à nossa alimentação. Se você não entender isso, se você quiser comer de tudo, achar que isso vai acabar com a sua felicidade, você não vai conseguir ter um bom tratamento da sua doença. E eu sei que isso é o que o diabético mais queria ouvir. Ouvir que a gente pode comer de tudo e que vai ficar tudo bem, a gente não vai ter nenhuma complicação futura. É o que toda mãe que tem um filho com diabetes tipo 1 queria ouvir, porque ela tem medo, né, do filho se sentir excluído. Enfim, eu sei que é isso que a gente queria ouvir, mas, gente, não tem como. Eu vou explicar pra vocês o porquê. É impossível a gente ter um bom controle glicêmico. É impossível a gente ter uma glicemia igual de uma pessoa sem diabetes comendo de tudo. Por quê? Porque nós temos uma patologia. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é isso, é a aceitação. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, sobre aceitação, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo para ter um bom controle glicêmico e é muitas vezes onde as pessoas travam. É aí. Inclusive, se você ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos que eu vou gravar. E também depois dá uma olhada aí nos vídeos que eu já gravei sobre diversos assuntos, inclusive sobre esse. Então a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona e por que que alguns alimentos impactam o nosso corpo de uma forma, outros alimentos impactam de outra, e poder fazer as melhores escolhas para a nossa saúde. Então vamos lá. O pâncreas, ele tem diversas funções. Dentre as funções do pâncreas é a produção de insulina. Essa produção de insulina acontece em duas fases. A fase 1 é quando o pâncreas produz insulina e deixa a insulina armazenada para quando houver uma necessidade. E a fase 2 de produção de insulina é quando a gente está comendo e vai precisando de mais insulina e o pâncreas vai produzindo para conseguir suprir essa necessidade glicêmica do momento. Então, quando nós comemos, dependendo do que a gente come, o corpo ele vai precisar liberar muita insulina, se forem alimentos ricos em açúcares, em amido, que são os carboidratos, e o açúcar de mesa, né, o açúcar normal, a glicose. A frutose também. Então, quando a gente come esses alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcares, a gente precisa desse armazenamento de insulina. Por quê? Porque quando o alimento ele toca a nossa boca, o pâncreas ele já começa a liberar essa insulina para não dar o pico de glicemia, que é o medo de todo diabético, né? Quando a gente come alguma coisa e a glicemia vai para 300, 250. Então, como que o corpo faz para evitar esse pico de glicemia? Ele tem uma insulina armazenada para esse tipo de necessidade. Acontece que o diabético, ele não tem insulina armazenada ou tem muito pouco. Então, qual que é a ideia da gente restringir alguns alimentos? É a gente não exigir do corpo esse armazenamento de insulina. Por quê? Porque a gente não tem, então a gente vai evitar os alimentos que exigem esse armazenamento, que são os alimentos ricos em açúcares e em carboidratos de alto índice glicêmico. Então, a gente tenta consumir alimentos que o corpo do diabético consegue suprir. Ou, no caso de um diabético tipo 1, que a insulina consegue imitar, porque não existe nenhuma insulina no mercado que consiga fazer esse balanço, esse ajuste perfeito que o corpo de um não diabético faz. Então, a gente evita a necessidade
dessa insulina, de imitar essa insulina armazenada, já que o nosso corpo não consegue produzir isso e a gente não consegue imitar isso de uma forma artificial, através de medicamentos ou através de qualquer outra coisa. Então, a gente vai preferir os alimentos que exigem só a fase 2 da produção de insulina, que é uma fase mais lenta e que os diabéticos tipo 2 conseguem produzir. Alguns diabéticos tipo 1, como eu, consigo produzir insulina para essa necessidade. E as insulinas que a gente tem no mercado, que o diabético toma, também conseguem imitar esse processo de uma forma muito melhor do que tentar imitar o processo de armazenamento. O que é isso? Proteínas e vegetais de baixo amido, e verduras e saladas. O único jeito de um diabético evitar complicações futuras é imitar uma glicemia igual de uma pessoa sem diabetes. É tentar manter os níveis glicêmicos iguais de uma pessoa sem diabetes. É a única forma dele evitar isso no futuro. Então, é melhor a gente deixar de comer algumas coisas para evitar complicações futuras do que ficar com isso. Ah, eu posso comer de tudo, é só tomar insulina, o que tem? Só ficar um pouquinho ali acima, ficar até 180? Não, acima de 140 já é tóxico. Você já está causando um problema para o seu corpo. Então, por que você vai comer isso? Entendem qual é a lógica? Eu não sei se ficou claro aí, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí nos comentários. Então, resumindo, né, qual que é a lógica de todo o processo? O nosso corpo, o nosso não, né, porque eu sou diabética, eu não faço isso, mas o corpo de uma pessoa sem diabetes tem uma insulina armazenada e uma insulina que é produzida quando tem necessidade. Um diabético não consegue imitar a insulina armazenada, não consegue fazer esse processo. Então, ele vai evitar alimentos que exijam isso e vai comer apenas alimentos que têm a necessidade da fase 2 da insulina. Quais são esses alimentos? A proteína e os vegetais de baixo amido. Então, eu espero que eu tenha sido clara. E antes que me perguntem, né? Ah, e a contagem de carboidrato? Gente, não funciona. Contagem de carboidrato, claro, é melhor do que a pessoa não fazer nada. Mas para esse controle preciso, como é o controle do protocolo Bernstein, que é o que eu faço e que muita gente quer, essa certeza de que a gente não vai ter complicações futuras, só tem uma forma de garantir, que é mantendo os níveis de glicose iguais de uma pessoa normal. E com contagem de carboidrato, querendo comer doce, querendo comer de tudo, achando que pode suprir isso com a insulina, isso não funciona. Então, depois eu vou gravar um vídeo explicando por que contagem de carboidrato não tem como ser usada para ter níveis de glicose iguais de uma pessoa normal. Eu sei que isso é um pouco triste também, um pouco frustrante, mas é assim, gente, não tem jeito. É o que eu falei lá no início. O diabético tem uma doença, ele tem uma patologia, e ele precisa aceitar isso, ele precisa aceitar que, por conta disso, ele tem algumas limitações. Algumas pessoas têm outras limitações na vida. Para nós, calhou de ter diabetes. Então, é melhor a gente aprender a lidar com isso para a gente ter o máximo de saúde possível. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem isso, né? Porque eu defendo isso, às vezes o pessoal vem, né? Ah, não é assim, a minha médica falou que não é assim. Gente, mas é assim que o corpo funciona. É assim que a biologia funciona e a gente não tem tecnologia o suficiente para imitar a fase 1 da produção de insulina. Então, é por isso que eu defendo isso. É por isso que eu não consumo alimentos de alto carboidrato, né? De carboidratos de alto amido. Claro, né, gente, que de vez em quando eu como, mas no meu dia a dia isso não faz parte, eu não faço contagem de carboidrato. E assim que eu consegui tudo que eu consegui, né, inclusive entrar em remissão do diabetes tipo 1, que é algo raríssimo de acontecer. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para ajudar pessoas que, assim como eu, querem entender melhor dessa doença e querem ter um melhor controle glicêmico e querem ter longevidade, querem ter certeza que no futuro não vão estar com o pé amputado, não vão estar fazendo diálise, não vão ter problema de visão e todos esses problemas que a gente conhece que o diabetes pode causar. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram e depois eu volto com mais vídeos. Um beijo!